Senhor para os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Amém, queridos? Quantos esta noite vieram adorar ao Cordeiro Santo de Deus esta noite? Glória a Deus. Não é Deus que faz o culto para nós, mas nós que fazemos o culto para Deus. O que você vem trazer para Deus esta noite, dê a Ele. Se você vem trazer glória, dê glória para Ele esta noite. Se você vem trazer aleluia, dê aleluia para Ele esta noite. Porque no momento que você começa, meu querido, querida, a glorificar a Deus, Deus abre os céus de glória para abençoar a minha e a tua vida esta noite. E desde já eu quero profetizar para a tua vida esta noite, que a tua vida a partir de hoje não será mais a mesma. Do momento que tu entraste neste lugar, eu quero profetizar que hoje Deus vai entrar com sobrenatural na tua vida. Eu quero profetizar, quem te viu vai ter que te ver mais uma vez. Eu quero profetizar, se existe demônios perseguindo a tua vida, eu quero profetizar que hoje ele perdeu mais uma vez, porque o grande eu sou já chegou neste lugar para derramar fogo sobre este lugar esta noite. Dê glória a Ele nesta noite. Aleluias. Desde já eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui esta noite pregando a palavra do Senhor. Sinto-me honrado por pastores, a minha retaguarda esta noite. Creio que estará intercedendo pela minha vida esta noite. Deus abençoe o nosso irmão Eliel, canal de Deus para a minha vida esta noite. Amém, queridos? Deus tem uma palavra para você esta noite. Você crê assim? Amém. Fale para o seu irmão, Deus tem uma palavra para você. Fale com fé, meu querido, Deus tem uma palavra para você. Estou aqui pela misericórdia do Senhor, cansado, estava trabalhando o dia todo, mas bendito seja Deus que nos trouxe a este lugar. Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, em seu capítulo 49 e o seu versículo 6. Aleluias. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida esta noite. Esta é a noite que Deus está mudando o teu cativeiro. Livro do profeta Isaías, em seu capítulo 49 e o seu versículo 6. Quantos acharam? Eu digo amém. 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 Está escrito assim: disse mais pouco em que seja o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardamentos de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para que seres a minha salvação até a extremidade da terra. Amém, queridos? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Até aqui o Senhor nos ajudou. O livro do profeta Isaías, a qual acabamos de ler essa noite, no seu capítulo 6 e o seu verso 1, o profeta Isaías, ele mostra e fala como o Senhor o chamou. O profeta Isaías, na sua dimensão, o Senhor perguntando e disse: quem eu enviarei e quem há de ir por nós? O profeta Isaías levanta a sua voz e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. O profeta Isaías, que foi da época do rei Uzias, da época que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías profetizou acerca de Israel e acerca da vinda do Messias. O profeta Isaías, a qual foi casado com uma profetisa e teve 2 filhos. O profeta Isaías, a qual pregava a tribo de Israel e algumas tribos vizinhas. O profeta Isaías, a qual foi chamado pelo Senhor. O profeta Isaías, a qual teve chamado de Deus. E quando nós falamos de profeta, queridos, nós não estamos falando de profetas que são corrompidos com dinheiro. Quando nós estamos falando de profeta, não estamos falando de profeta que quer estar na mídia. Quando nós falamos de profeta, não estamos falando de qualquer profeta. Quando nós estamos falando de profeta, estamos falando de verdadeiros profetas.
pregador, profetas que não se curvam diante de Jezabel. Quando nós estamos falando de profeta, estamos falando de profeta que não se curva ao dinheiro. Quando estamos falando de profeta, estamos falando de profeta que não se curva diante da fama. Quando nós estamos falando de profeta, não estamos falando de profeta que só prega se pagar a sua pregação. Quando estamos falando de profeta, não estamos falando de profeta com amizade. Levantar um profeta porque tem amizade, porque tem intimidade com o pregador, porque tem intimidade com o pastor. Mas eu estou falando de verdadeiros profetas. Mas que profeta é esse, pregador? Eu estou falando do profeta que Deus levanta na terra, não para falar o que o homem quer ouvir e nem falar o que o pregador quer ouvir. Eu estou falando do pregador que Deus chama. Aleluia! Levante a tua mão para glorificar a Deus. Eu estou esta noite profetizando para os profetas esta noite. Glória a Deus. Quando estou falando de profeta, eu não quero falar de profetas, até mesmo que vestem roupas, sapatos luxuosos para mostrar pastores e para mostrar a igreja que está bonito. Eu estou falando de verdadeiros profetas, profeta que não se curva de pregar a verdade. Quando eu estou falando de profeta, eu estou falando daquele profeta que não quer saber o que o pastor quer ouvir, não quer saber o que o irmão quer ouvir. Quando eu estou falando de profeta, eu não estou falando de profeta, aquele profeta que não fala o que Deus só manda. Eu estou esta noite falando do verdadeiro profeta, profeta que não quer saber o que o pastor quer ouvir, profeta que não quer saber o que ele vai achar, é profeta que entrega o que Deus manda. Eu estou esta noite falando do verdadeiro profeta. Tem muita gente, Israel, que muitas vezes tem se curvado de ser profeta e não entrega o que Deus manda. Por quê? Porque o pastor tem cara feia, olha para ele de cara feia. Meu querido, eu estou esta noite falando de verdadeiro profeta que não quer saber o que o pastor quer ouvir, mas fala o que Deus manda. E Deus me levantou na terra não para falar o que o homem quer ouvir, mas entregar o que Deus manda. Deus te levantou assim também, meu querido. Se Deus te levantou, abre a boca e dá glória para Ele. Deus! Aleluia! Um verdadeiro profeta. Muitas vezes pastores, pregadores são pagos para falar o que o pastor quer ouvir. Muitas vezes tem muitos pregadores, Eliel, que estão pregando o que o pastor quer ouvir, porque foi pago para pregar. Eu estou esta noite pregando para os verdadeiros profetas. Eu não estou falando daquele pregador que o pastor fala assim: olha, a igreja aqui é assim, então você vai pregar assim. Aí ele diz: eu não vou pregar. Aí o pastor abre, mete a mão no bolso e diz: eu vou te pagar para você pregar assim. Aí ele diz: então eu prego. Mas esta noite eu quero profetizar para a tua vida: seja
chamado por Deus. O profeta Isaías profetizou que em Israel, o povo de Israel estava diante da Babilônia. O povo de Israel e Noel estava pensando que Deus o esqueceu. O povo de Israel estava na Babilônia e estava todos murmurando, dizendo: o Senhor nos esqueceu. Aí Deus usa a boca e o lábio do profeta Isaías para profetizar, dizendo: ainda que uma mãe esqueça seus filhos que criou ou que gerou, mas ainda que ela se esqueça, diz o Senhor, eu todavia não me esquecerei de ti. O povo de Israel estava abandonado diante da Babilônia, pensando que o Senhor o esqueceu, mas apenas estava passando uma fase de prova diante da Babilônia. Deus usa o profeta Isaías e diz: ó Israel, eu não me esqueci de ti, Israel, eu te restaurarei, Israel, porque tu és a menina dos meus olhos. Mas pregador, o que você quer me dizer com isso? Eu não sei, meu querido, eu não sei, minha querida, quanto tempo você está andando nessa prova ou está na Babilônia. Eu não sei quanto tempo esse mar vai jogar você para um lado, para o outro. Eu não sei quanto tempo a prova vai te levar para onde quer, mas eu quero hoje, como profeta do Senhor, profetizar que o tempo de cantar a tua vida chegou esta noite. O tempo de cantar na tua vida chegou, meu querido. Eu quero profetizar: quem te viu caído vai te ver de pé. Quem te viu para baixo vai ter que te ver para cima. Quem te viu no deserto vai ter que te ver em Canaã, cantando, pulando e adorando ao Rei. Ei, o lugar de Mefibosete não era em Lodebar, era em Canaã. O teu lugar não é em Lodebar, é em Jerusalém, cantando da vitória. Deus usa o profeta Isaías, dizendo: profetiza a Israel que eu restaurarei a Israel. A tua provação pode estar até mesmo, minha querida, meu querido, até demorando, mas eu quero te dizer: o meu Deus que te conhece, te sonda, hoje visita o teu cativeiro. Hoje o meu Deus está levantando profetas aqui para pregar o que Ele manda. Deus está levantando uma geração de profetas. Eu tenho falado a Deus: Deus, eu quero ser um pregador, meu Senhor, dos últimos dias. Por que dos últimos dias? Eu não quero pregar o que o homem quer ouvir, eu quero pregar o que o Senhor manda. Está difícil, meu querido, você vê pregadores, homens de Deus, que pregam a verdade, que falam que Deus manda. Está difícil, mas tem ainda os remanescentes do Senhor.